Bom dia a todos e bom dia a todos também que nos veem pela internet. Bom, sempre é bom a gente iniciar pelo começo, né? Então vamos lá. Na introdução de O Livro dos Espíritos, que é, aliás, da onde vem o tema dessa manhã, Lei de Igualdade, nós temos o ensinamento dos Espíritos quanto à importância de nós estarmos definindo as palavras para que a gente possa ser bem compreendido, para que a gente possa se entender. A palavra igualdade, quando nós vamos lá buscar o seu entendimento lá no dicionário, ela está assim definida: não apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de numa comparação mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, natureza, aparência, intensidade, uniformidade, estabilidade, semelhanças. É assim que está definido lá no dicionário a palavra igualdade. Mas quando nós olhamos para o universo, nós não encontramos essa igualdade em lugar nenhum. O universo, ele é feito de diversidades. E nós não encontramos nele nada que seja igualzinho, exatamente como está dizendo aqui no dicionário. Nem mesmo os dois lados do nosso corpo é igual. O hemisfério esquerdo não é igual ao hemisfério direito. Então, tudo tem as suas desigualdades, as suas diferenças. E quando nós olhamos, então, a sociedade em que nós vivemos, nós vemos que existe a etnia de cada povo, que é definida pela cultura, pela economia, pelo modo de viver de cada um. Vemos também as diferenças na cor da pele de cada raça, de cada pessoa, de cada etnia. Também vemos a beleza ao lado da feiura. Vemos também o alto ao lado do baixo. Vemos a doença ali pareando a saúde. Também temos a inteligência do lado da ignorância. Temos a moralidade juntinho com a imoralidade. E temos a bondade, que também está ali junto da maldade. Então, os Espíritos nos definindo a igualdade como uma lei, onde é que nós vamos poder aplicar essa lei de igualdade? Se em tudo que nós vemos, nós só vemos diversidades, desigualdades. Então, com certeza está em algum outro lugar. E é no espírito imortal que nós vamos buscar esta igualdade. Nos ensinam os espíritos superiores que todos nós, sem exceção, fomos criados por Deus da mesma forma. Nenhum espírito foi criado por Deus de maneira diferente. Todos nós fomos criados iguais diante de Deus. E essa igualdade eles colocam como fomos criados simples e ignorantes. E explicam: simples na questão psicológica, emocional, que hoje somos uma complexidade psicologicamente e emocionalmente. Mas no início todos éramos simples, simplíssimos. E também ignorantes, não pejorativamente, como costumamos usar essa palavra, mas por falta de conhecimento. Todos nós não tínhamos nenhum conhecimento. E todos nós também somos iguais na questão de que todos nós temos uma destinação.
E essa destinação é a perfeição. E essa perfeição, nós vamos adquirindo ela através da busca do conhecimento intelectual e moral. E essa busca nós fazemos através de outra lei que os Espíritos nos trazem, que é a lei da reencarnação. Nascemos, morremos, renascemos de novo, e nesse ciclo nós vamos buscando o aprendizado, o conhecimento, passo a passo. E eles também dizem que a nossa igualdade está porque estamos sujeitos às mesmas leis divinas. Não existe ninguém que não esteja sobre as leis divinas, apesar de muitas vezes nós, com a nossa ignorância, por falta de conhecimento, nós dizemos assim: ah, Deus esqueceu de mim, só lembrou de fulano. Mesmo assim, apesar da nossa ignorância, os Espíritos nos esclarecem que estamos sujeitos às mesmas leis divinas. Por exemplo, todos nascemos iguaizinhos. Todos nós germinamos da mesma maneira. Precisa de uma célula feminina, uma célula masculina. Essas células se juntam e formam o nosso corpo físico. E se alguém aqui conhecer alguém, ou se foi criado de outra maneira, por favor, me esclareça, porque ainda não conheço ninguém que possa ter nascido de outra maneira. Pode existir a incubadora, a gestação in vitro, mas as células são necessárias, e essa vem de Deus. Morremos também do mesmo jeito, não da mesma forma, do mesmo jeito. Alguém conhece alguém que está ficando para a semente ou que está para a semente? Acredito que não. Então, nós morremos, todos nós morreremos um dia. E o nosso corpo, apesar de cultuarmos ele de todas as maneiras, buscarmos preservar ele, independente da idade que temos, né, na juventude, no vigor, não adianta. Ele deteriora. E na hora da morte, depois da morte, ele vai se decompor. E isso é o corpo do rico, do pobre, do preto, do branco. Não existe ninguém que não seja dessa maneira. Outra coisa também que nos iguala: todos temos dores físicas. E a dor do pobre é a mesma da dor do rico. Vocês já ouviram falar que algum rico teve uma dor na vesícula, uma cólica intestinal, e fosse diferente da do pobre? Não, é tudo igual. Quando dói, dói de verdade. Então, todos estamos sujeitos a isso. E todos nós sofremos. E na nossa ignorância, se a gente fala assim: ah, não, tem rico que não sofre não. Como vai sofrer? Tem dinheiro, mas sofre. E a gente sabe que sofre. A gente só quer desculpa para que a gente possa se vitimizar mais. Mas nós sabemos que todos nós temos períodos de sofrimento, mesmo porque estamos no mundo de expiação e de provas, mas que também temos os nossos momentos de alegria. Rico, pobre, todo mundo tem. Sofremos e também temos o nosso momento de alegria. E todas essas questões, que são poucas, viu? Porque tem muito mais. Todas essas que nós falamos igualam e faz com que nós sejamos iguais diante de Deus. Então, é dessa lei que nós estamos falando, é dessa igualdade que nós falamos. A igualdade perante Deus. Agora, nós não podemos deixar também de ver que dentro dessa igualdade, né, que é universal e única, existem as desigualdades. E nós não esquecemos, e nem os espíritos esqueceram delas também. E são as desigualdades de aptidões. Aí, enquanto nós estávamos aqui falando, garanto que muitos estavam pensando assim: ah, tá, é bonito na teoria, né? Mas e na prática? A gente vê tanta gente que é inteligente, o outro vem tão burrinho, o outro é tão bonito, o outro é tão feio.
e essas questões todas que nós levantamos. Então, os espíritos não se esqueceram disso e vêm nos elucidar e nos dizem que as desigualdades de aptidões, que num primeiro exame, aquele exame superficial que nós estamos acostumados a fazer, ele nos parece injusto. Mas, quando nós nos aprofundamos na lei de igualdade, como essa, que é essa que nós acabamos de falar, nós percebemos, e eles nos dizem, que essas desigualdades de aptidões, elas são devido à idade espiritual de cada um. Simples assim. O que isso quer dizer, a idade espiritual de cada um? Os primeiros a serem criados, afinal, acabamos de dizer que Deus nos criou a todos nós e continua criando. Então, os primeiros, porque Deus não cria nada em série, tem os primeiros, tem os que vêm depois. Então, os primeiros a serem criados viverão mais. Não é óbvio isso? Viverão mais. Estão reencarnando, já estão participando dessa lei da reencarnação há mais tempo. Então, vem daí a maior aquisição que esses espíritos têm. Assim como acontece com os irmãos. Então, quem tem irmão sabe. Nasce o primeiro, que a gente costuma chamar de o mais velho. Depois vem o outro, que é o menorzinho, o caçula. E, teoricamente, e guardem bem isso, teoricamente, o mais velho, porque nasceu primeiro, sabe mais. Não passou por mais experiências. Já não estava aqui no mundo há um pouquinho mais de tempo, nem que seja meses, mas estava há mais tempo do que o mais novo que chegou. Então ele tem mais aquisições. Mas isso teoricamente, que muitas vezes a gente vê irmãos mais jovens dando altas lições para o mais velho. Então, teoricamente falando, é assim que acontece. Mas o que realmente alavanca a diferença entre os espíritos e faz com que o espírito tenha mérito real, é o grau de experiência que ele tem. Então, reencarnar é fácil, é da lei, todo mundo reencarna. Agora, aproveitar essa experiência de reencarnar, aí já é uma outra coisa. Então, quando nós dissemos que na teoria o irmão mais velho sabe mais do que o mais novo, é exatamente por isso. Porque se o irmão mais velho está aproveitando a oportunidade de ter reencarnado, então ele vai aprender bastante coisa. Agora, se ele veio para cá e acha que está no spa, acha assim, eu não vou estudar não, eu não vou escovar dente não, aquelas coisinhas que a gente bem sabe que eles fazem e nós também já fizemos, é lógico que ele vai ter vivido mais, mas não vai ter experiência, porque ele não aproveitou. E ele também precisa ter a vontade, que é o livre-arbítrio de cada um, que é a escolha. Então vamos voltar lá para o irmão. O irmão mais velho tem a escolha, quer ou não quer escovar o dente, engano, né? Porque às vezes engana, isso são bobagens que nós estamos falando, mas aplique isso para a reencarnação do espírito. Então, é usar a vontade que ele tem para estar impulsionando essas aquisições e essas aptidões. Assim como acontece também na escola. Então vamos imaginar uma escola, né, que tem classes da primeira série até a faculdade. Quando nós olhamos aquelas crianças que estão na primeira série e olhamos para aquele que está lá na faculdade, já terminando o seu curso, então nós vemos, e se nós olharmos e falarmos, puxa vida lá, aquele que está na faculdade está em melhor situação, né? Mas se nós formos olhar com profundidade, nós vamos ver que nem o que está na primeira série é pior e nem o que está na faculdade é melhor. E por que isso?
Porque nós sabemos que o que está na primeira série vai indo, e um dia vai chegar na faculdade. Vai depender da experiência, do aproveitamento de experiência e da vontade para chegar mais rápido ou não. E aquele que está na faculdade não é melhor do que o que está na primeira série. Por quê? Porque para chegar na faculdade ele teve que ralar. Começar lá da primeira série. Então isso faz com que nenhum aluno seja melhor do que o outro. Agora, a diferença está em cada classe. Se você for lá em cada classe, da primeira série ou da faculdade, nos que estão na mesma série, aí sim nós vamos ver as diferenças, que é essa do aproveitamento e também do livre-arbítrio. Tem aluno que vai da primeira série até na faculdade, não repete de ano, tem uma força de vontade, e às vezes ele fala, mas é porque é reencarnação. É reencarnação, aprende, com certeza, mas se não tiver a boa vontade, se não te imprimir vontade real, usar o seu livre-arbítrio, falar, é isso que eu quero, ficar se desviando, deixando que as coisas, os prazeres, né, que nos iludem bastante. Então, é uma vez que vai pro barzinho, é a novela que é o último capítulo, tudo isso faz com que a gente falte na escola, e isso faz com que a gente retarde. Vamos chegar na faculdade, isso é ponto, faz parte. Mas o tanto que vamos levar, o período que levaremos, essa é a vontade e o aproveitamento de cada um é que vai determinar. Então, quem se dedica mais, é como nós vemos na vida, quem se dedica mais sofre menos. Parece que não, né? Porque tem que abdicar dos prazeres, mas é algo que a gente vê, é gradativo, é algo que a gente começa aqui e realmente a felicidade a gente vê lá no final, não é algo que a gente já vai vendo, parece que a gente sofre mais, mas não, a gente sofre menos. Quem se dedica mais sofre menos e chega mais rápido no seu objetivo. O outro repete a lição, repete a lição até cansar e aí pegar, né, força de vontade e ir para frente. E repetir a lição faz a gente sofrer bastante, porque elas nunca se apresentam do mesmo jeito para nós. E daí é que vem as aptidões que temos e as que vamos desenvolvendo também. Então a gente nas encarnações, a gente desenvolve várias aptidões, a gente dá continuidade àquela que nos agrada, que faz bem ao nosso coração, mas também desenvolvemos muitas outras e podemos entender que a aptidão é toda a lição útil que nos ensina alguma coisa e faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência. Agora, é de se pensar, né? Nas pessoas que dizem assim, eu não tenho aptidão para nada. Ai, gente, eu não sei fazer nada. Aliás, não gosto de nada, ainda não descobri minha aptidão. Não é de pensar? Porque imagine, nós falamos da complexidade, né? Psicológica e emocional que nós temos. Então, para chegar nisso que nós estamos hoje, significa que nós já não somos espíritos tão jovens assim. Já temos muitas experiências. Agora fica a pergunta: o que nós temos aproveitado de verdade das nossas existências? Dessa, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. O que nós temos como é que nós temos aproveitado ela? E será que nós temos imprimido real vontade para alavancar a nossa evolução? Será que nós temos tido? Ou será que os prazeres, aquelas coisinhas, sabe, bobinhas, sabe aquele momento, ai, estou com uma preguiça, ai, não quero ler hoje não, ai, hoje eu não... Será que essas coisas também não estão fazendo com que a gente retarde?
e repita, e repita, e repita. Nós aqui não vamos dar resposta para ninguém, mesmo porque nós não temos essa resposta. Mas fica na consciência de cada um de nós refletir sobre essa importante questão. Bom, continuando. O que é certo é que essa mescla de aptidões que existe no mundo, né, no nosso planeta, é para que a gente possa se ajudar mutuamente e colaborar na obra divina da evolução. Olha que importância que tem as nossas aptidões. Então ela serve, toda essa gama, esse monte de pessoas que cada um sabe uma coisa, é importante para que a gente possa se ajudar mutuamente, ajudar a nós mesmos e a Deus na grande obra divina da evolução. Porque assim, o que falta em mim, porque todo mundo tem aptidão, mas tem coisas que a gente não tem. Então o que falta em mim tem no outro. E é assim que a gente vai se completando. E nós vemos que esse completar, essas coisas que faltam em nós, ela faz com que a gente, isso são os espíritos que dizem, faz com que a gente desenvolva a caridade em nós, que é a lei maior que nos diz que é fazer ao outro somente aquilo que nós desejamos para nós. Quer um exemplo? Olha a pandemia. A pandemia nos igualou na dor. Ela fez com que todo mundo sofresse as mesmas coisas pelo mesmo motivo. E o que aconteceu? Nós nos igualamos e percebemos que, apesar de todo o conhecimento que eu possa ter, apesar da grande empresa que eu tenha, apesar disso ou daquilo, eu preciso das outras pessoas. Vocês perceberam que com a pandemia nós descobrimos um ser que a gente nunca parou para pensar nele? O motoboy. O motoboy ficou assim a pessoa mais importante na nossa vida. Sem ele seria difícil a gente sobreviver esses 2 anos de pandemia, porque a gente fazia um pedido pela internet. Tudo bem, eu tenho dinheiro, eu tenho internet, eu tenho a conexão, eu tenho tudo e vou pedir pela internet. Eu tenho dinheiro para pedir, mas e para pagar a minha encomenda? Aí nós descobrimos que existe um ser, o motoboy. Olha, e ele se tornou a pessoa mais importante na nossa. Ai de nós se não existisse o motoboy, né? Então, assim a gente vai percebendo. Quando a gente não consegue perceber as coisas com clareza por nós mesmos, usando da nossa inteligência, a lei de Deus, ela vem com algumas questões para que a gente possa refletir. Então, na pandemia, a gente conheceu um pouco mais o nosso vizinho, cuidou mais dos nossos filhos, viveu mais em família, mas por uma questão de idade espiritual, cada um tirou a lição que quis dessa grande catástrofe que aconteceu e ainda está acontecendo entre nós, por uma questão de idade. Tem pessoas que começou a ver a vida com um pouco mais de leveza, começou a ver que, nossa, não é que fulano existe mesmo, eu tenho vizinho, eu preciso mudar. E teve gente, que é o irmão mais novo, que falou assim, nossa, tá vendo? É assim, as pessoas não mudam, Deus manda uma monte de praga para poder resolver essa questão. Ou então, tá vendo, Deus esqueceu de nós, porque o rico tinha dinheiro, agora eu que sou pobre, morreu esse, morreu aquele, esquecido de olhar profundamente que todos nós perdemos pessoas caras, queridas. Se não é nosso parente, é o nosso amigo, é o nosso vizinho. Todos nós tivemos um rescaldo dessa situação, mas cada um viu de uma maneira. Mas de qualquer forma, nessa época, nesse período, desenvolveu a caridade em muita gente, que conseguiu enxergar, puxa
puxa vida, nossa, eu tenho mesmo, é bastante, olha o outro. E assim foi indo. E é dessa maneira que nós vamos aprendendo. É o forte amparando o fraco. E lembrando sempre, principalmente através dessa pandemia, nem sempre eu sou forte. Às vezes, por uma ou por outra questão, eu é que sou fraco e preciso do outro também. Aí, os Espíritos nos falam da desigualdade social. E ele fala que a desigualdade social não é obra de Deus, não faz parte das leis de Deus de maneira nenhuma. Ela é obra pura e simplesmente do nosso orgulho e da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Mas eles falam também que um dia ela há de desaparecer da terra, por esse processo que nós estamos vivendo, nascer, morrer, renascer de novo, aprendendo sempre, é desta maneira que ela vai desaparecer um dia da terra. E assim como nós temos visto tantas injustiças sociais que aconteciam há alguns anos ou muitos anos atrás, hoje para nós não cabe, é um horror. Quando nós lemos nas histórias, vemos determinadas injustiças e falamos, nossa, será que as coisas eram assim mesmo? Isso é sinal de evolução, isso é o sinal do quanto nós já amadurecemos. Falta muito? Claro que falta. Sair da primeira série, chegar na faculdade, não é um caminho só de flores. Então precisa de tempo. Mas se formos olhar da primeira série até chegar no ensino médio, puxa, aprendemos muitas coisas já. Então, só as leis divinas é que são eternas. Tudo entre nós, todas as questões sociais, os códigos penais, todas as leis humanas que existem e que são necessárias para regularizar a nossa vida em sociedade, para haver o mínimo do respeito entre nós, essas leis humanas precisam existir, mas elas são transitórias, tão transitórias que acabamos de falar que elas mudam de quando em quando. Mas as leis divinas não. Essas, por exemplo, a lei da igualdade, ela é eterna, serve para todo o universo. Aqui onde nós estamos aprendendo com dificuldade a vivenciá-la, e nos mundos superiores, aqueles angelicais, onde já não se fala, nem se fala mais nela, se vive a lei da igualdade. O que nós precisamos para que a gente possa alavancar essa questão da lei da igualdade é sair do vitimismo. Então, se as coisas tendem a ser ruins para nosso lado, a gente fala assim, é o governo, é a família, é minha mãe, é meu pai, é esse ou é aquele. Mas quando as coisas estão indo bem para nós, independente, mesmo que danifique, faça algum prejuízo para outras pessoas, a gente fala, Deus é tão bom, lembrou de mim. Então, nós precisamos começar a sair desse vitimismo, dessa condição de vítima que nós nos colocamos a todo momento e usar a superioridade da nossa posição social. Parece besteira, né? E a gente vai falar, que posição social que eu tenho aqui? Existem dois tipos de posição social. A ostensiva, que é aquela que a gente vê e costuma criticar demais, que é a posição social do rico. Essa é uma posição social ostensiva, todo mundo vê. Tem a do político, que é aquele que a gente malha e fala, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa mudar. Tem também da celebridade, a gente vê lá o artista, não sei o quê, puxa, podia fazer tal coisa, olha, tá na televisão todo dia, só fala besteira, só faz besteira. É uma celebridade, podia mudar alguma coisa. Essas são as posições sociais ostensivas, mas existem outras que todos nós detemos, mas que a gente não fala delas, que não é muito bom, porque para falar delas a gente precisa mudar. Mas nós vamos falar aqui para a gente começar a acordar. São as posições sociais dissimuladas, ou seja, disfarçadas, que é aquelas
da nossa inteligência. Se eu encontro uma pessoa que sabe um pouquinho menos do que eu me imponho sobre ela. Eu não sei ensinar, eu me imponho sobre ela, eu imponho sobre ela a minha inteligência. Isso é uma maneira também de nós estarmos usando a posição social de maneira equivocada. Em família, quando eu sou o pai, quando eu sou a mãe, ou quando eu sou o filho, que às vezes é o arrimo da família, se eu deter uma vírgula sequer de poder naquela família, seja econômico ou emocional, eu tiranizo. Na maioria das vezes eu faço valer a minha vontade. Os amigos também. Existe uma hierarquia. Às vezes a gente é aquele amigo que todo mundo procura. Todo mundo gosta, todo mundo procura. O que a gente faz com isso? Aproveita para aprender? Não. Aproveita para fazer com que as pessoas pensem igual a nós. Porque o que não pensa igual a nós não é o nosso amigo. E também no nosso trabalho. Como é difícil começar um trabalho novo. Porque todo mundo sabe de tudo no trabalho, menos aquele que chegou. A gente não sabe o básico. Aonde é que está o clips? Nessa empresa, meu Deus do céu. A gente precisa de alguém. E na maioria das vezes, nessa posição superior que nós temos, nós ensinamos aonde está o clips? Nós ensinamos o trabalho direito para a pessoa? É uma questão que nós precisamos pensar. E precisamos fazer isso também, pensar nessa nossa posição social, com todos que estão no caminho, caminhando nas séries com a gente, aquele que está na mesma série, os que já estão mais na frente. Nós temos que pensar em todos nessa superioridade que nós podemos vir a ter, temporária ou mais estável. Nós precisamos pensar na pessoa que está no ponto de ônibus, no vizinho que está ali do lado. Tudo isso são posições que a gente se encontra e são posições sociais e que a gente tem que pensar sobre elas também. Porque se a gente não pensar no mínimo, como é que nós vamos pensar no máximo? Como é que nós vamos pensar no maior? Hoje nós estamos aqui. Na minha profissão, auxiliar de enfermagem, cada um na sua profissão, no seu conhecimento, da sua família. Amanhã pode ser que nós sejamos o político, o rico. E aí, nós vamos fazer diferente? Depende. Se nós estivermos aprendendo no mínimo, talvez a gente faça alguma coisa de melhor no máximo. E isso tudo nós precisamos aprender de maneira a colaborar na obra divina. Às vezes a pessoa fala, colaborar na obra divina, isso é para espírito superior. Não, os espíritos superiores passaram por todas as séries para chegar lá, todas essas que nós estamos aqui. Então, é uma questão de cada um estar no seu lugar, podendo colaborar à sua maneira para o melhoramento do nosso planeta. Para quem? Para Deus? Para Jesus? Para nós mesmos, que ainda temos que ir e vir muitas vezes para que a gente possa aprender cada vez mais. Mas quanto mais o planeta melhora através dessas pequenas atitudes que nós temos, vai ser melhor o caminho que nós vamos ter que trilhar. Então, é sempre importante que a gente lembre, antes de qualquer coisa, de qualquer atitude que nós possamos tomar, nós somos todos iguais perante Deus. E não importa a série que nós estejamos aqui no planeta, todos nós chegaremos lá. É da lei. Bom dia a todos e que nós possamos ter um domingo tranquilo, uma semana também de paz e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade.